Bom dia. Iniciamos então agora mais essa mesa redonda sob o título Divulgar e Comunicar a Ciência, Humanidades Digitais em um Cenário de Profusão Informacional. A ideia basicamente da mesa, eu estou aqui como mediador, meu nome é Ricardo Pimenta, mediador que apresenta também, né? Está se tornando tendência no HD Rio. A ideia, na verdade, dessa mesa era basicamente da gente poder apresentar e discutir meios, né? Enfim, experiências tanto de divulgação da ciência quanto de comunicação da ciência e refletir um pouco sobre essas novas formas, né, de se falar sobre ciência nesse sentido, obviamente, se debruçando especificamente sobre as ciências humanas, sobre as humanidades, e tentar compreender um pouco quanto que o cenário no qual as humanidades digitais vêm se desenvolvendo é um cenário também profícuo, né, para a divulgação e para a comunicação científica. Da mesma maneira que quanto que o cenário de divulgação e comunicação científica acaba, de alguma maneira, produzindo outras ressonâncias que vão afetar de maneira produtiva, de maneira profícua, as próprias humanidades digitais. Então, eu inicio então a minha apresentação. Vou tentar falar 20 minutos. Eu, como estou moderando a mesa, eu preciso falar 20 minutos, senão não tenho moral nenhuma. Pois é. E a ideia é basicamente a gente começar uma reflexão de que o cenário, no caso, se haveria mudanças de paradigmas na comunicação e na divulgação científicas. E para a gente pensar em comunicação e divulgação, a gente tem que pensar, obviamente, em acesso e recuperação da informação, em circularidade dessa informação científica. Por mais que nós percebamos que as humanidades digitais compõem um cenário de muito interesse, né, pela comunidade científica atualmente, esse cenário ele não é necessariamente uma total novidade. Tampouco é uma novidade as práticas e as atividades das humanidades digitais que remontam desde o pós-Segunda Guerra Mundial, dos anos 50 em diante, por outros termos, por outras alcunhas, como Humanity Computing. Então, de início, a gente tem que pensar que divulgação e comunicação científica, e, obviamente, todas as formas de intermediação do conhecimento e da informação que a gente vem produzindo aqui no âmbito das humanidades digitais, precisam de uma estrutura, de uma infraestrutura. E essa infraestrutura, que se dá, obviamente, no cenário, né, no terreno, no território do digital, ela não é uma estrutura plenamente nova, pelo menos não em sua teoria. E aí eu trago um pouco do próprio Paul Otellé para falar e mostrar o quanto que a teoria da internet ela remonta do século XIX, né, 1895, por aí. Paul Otellé vai trabalhar com o repertório bibliográfico universal, que é a ideia justamente de poder concentrar informação para a recuperação dentro do plano científico, né, e para a produção do conhecimento humano. Então percebam que a própria internet ela também tem uma pré-história, se a gente puder dizer dessa maneira, né? E essa pré-história ela era formada por pessoas, né? Pessoas que trabalhavam efetivamente na catalogação, na indexação, na classificação da informação para a sua recuperação. E tudo que a gente faz aqui, e nós teremos alguns exemplos, e eu vou trazer outros, fala de alguma medida dos meios e dos suportes, das plataformas, das intermediações da informação que nós produzimos, ou por ser essas plataformas, essas intermediações, por vezes, objeto da nossa pesquisa em humanidades digitais, ou, por vezes, por essas plataformas, essas intermediações serem a ferramenta, serem a materialização da aplicabilidade metodológica para a realização, para a produção do conhecimento em humanidades digitais. Mas o que muda, né, do século XIX para cá, e o que muda com o advento da internet e, nesse sentido, inferindo uma grande mudança ao cenário do que seriam as pré-humanidades digitais ou Humanities Computing, né? É a internet, é o salto, né, qualitativo, digamos assim, mas não só qualitativo, técnico e cultural,
que se produzirá a partir do momento que os computadores deixam de ser unicamente restritos a grandes departamentos ou gabinetes, salas, em universidades e instituições de pesquisa, e passam a se tornar computadores de ordem pessoal. E esses computadores de ordem pessoal, em outro sentido, passam agora a ganhar um terreno com fronteiras um pouco não reconhecíveis, não identificáveis, que seria, nesse sentido, o ciberespaço e, dentro do ciberespaço, a internet. Porque a internet, né, é protocolo também. Então, o que muda, em grande medida, é o que se produz a partir daí. E o que se produz a partir daí, ontem nós vimos uma apresentação na mesa redonda falando sobre dromologia, sobre Polvirilho, né? E é um pouco a ideia, né, da dromologia, da dromocracia, né, sem pensarmos da percepção da velocidade, da aceleração da sociedade da informação. Essa aceleração, por vezes, nos dá, obviamente, condições e meios para produzir muito mais informação e conhecimento, não apenas no seu volume, mas em sua qualidade. Mas, por outras vezes, essa aceleração e essa velocidade nos impõe grandes dilemas e grandes desafios nos quais nem sempre conseguimos domá-los. Eu diria, inclusive, que, na verdade, quase sempre não conseguimos controlar esses desafios, esses obstáculos. Nós temos apenas uma sensação de controle, porque a velocidade que eu estou dizendo aqui, ela é constante, ela é exponencial e ela é da ordem de uma espécie de era, de uma espécie de cultura da aceleração na qual nós vivemos hoje. Todos nós aqui, principalmente os que estão bem envolvidos no universo acadêmico, sabem que, em grande medida, a aceleração, a cultura da velocidade nos impõe um ritmo frenético e louco de produção, de diálogo, enfim, de pesquisa. E se nós não nos submetermos a isso, nós ficamos de fora de um processo importante, que é o processo de produção do conhecimento científico, da maneira como ele está posto hoje. Então, apesar de tanta velocidade, há claramente, ao meu ver, né, e isso também eu trago pelo Gilles Lipovetsky, né, a ideia de uma dialética da perenidade. Ou seja, se por um lado nós estamos muito envolvidos com a aceleração e com uma sociedade cada vez mais veloz, e essa velocidade, essa aceleração, ela se dá pelo intermédio das tecnologias ou pelo intermédio do que o Gilbert Simondon chamaria de objetos técnicos. Por outro, essa mesma aceleração, essa mesma velocidade nos impõe, né, como eu disse, tem sempre um lado ruim, né, nos impõe um dilema muito grande, ora pela obsolescência tecnológica, ora pela percepção clara de que os nossos corpos biológicos, físicos, não conseguem acompanhar o desejo, né, a potência de velocidade que gostaríamos de estar, de alguma maneira, empenhando. Ou seja, nós vivemos numa sociedade, como o próprio Lipovetsky também coloca, né, a sociedade do vazio, que está relacionada a essa dialética da perenidade. E essa sociedade do vazio, ela é sobreposta, ou ela é a mesma sociedade, né? Existe um dilema entre a sociedade do vazio e a sociedade da informação. E a sociedade da informação, a gente pode discutir mesmo a própria vida digital, né, trazendo o próprio Negroponte, para pensar que vida é essa que se produz e, obviamente, que retóricas de realidade, que retóricas de mundo, que discursos de mundo e, em grande medida, que discursos no âmbito da ciência são produzidos em um terreno de tanta aceleração e um terreno, como eu disse anteriormente para vocês, de potencial descontrole, né? A ideia do potencial descontrole me parece oportuna e interessante colocar ela lado a lado, par a par, com a perspectiva do dilúvio de dados, do data deluge, né? Porque é um pouco isso, esse dilúvio de dados que advém dessa aceleração e dessa sociedade cada vez mais mediatizada, cada vez mais intermediada pelas tecnologias digitais, nos impõe determinados desafios, os quais nem sempre conseguiremos vencê-los. E as humanidades digitais, em grande medida, são um produto, são um reflexo desse cenário. Através das humanidades digitais, e nós já vimos em outras apresentações, é possível concatenar e conjugar um determinado volume de dados e informação que possivelmente eu e mais 2 colegas que viessem após
a minha existência profissional acadêmica, não daríamos conta, mesmo que fizéssemos toda a nossa vida, toda a nossa carreira, se nós se dedicássemos a uma transcrição ou digitalização de um determinado conjunto de dados de um determinado arquivo ou biblioteca, talvez não conseguíssemos cumprir isso. Então, e eu estou falando de uma instituição, de uma biblioteca, de um arquivo. Ainda mais se a gente pensar em pegar grandes quantidades de dados de instituições diversas e ainda conseguir intercruzar esses dados e criar meios de indexação e recuperação da informação de dados intercruzados que são advindos de instituições diferentes. Então percebam, o que nós fazemos hoje e que claramente vamos cada vez mais naturalizando já é em si um grande fenômeno. E que é necessário uma reflexão e mesmo um pensamento crítico sobre isso que nós estamos, de uma certa maneira, imersos. Por isso a ideia do Data Delude e por isso a ideia que vocês estão vendo ali, um roda-moinho, ali embaixo, que é para trazer, na verdade, o conto Descida ao Maelstrom, de Edgar Allan Poe, né, para fazer uma pequena metáfora sobre o que nós vivemos hoje. Né? Ou seja, em Descida ao Maelstrom, Edgar Allan Poe aponta a perplexidade de um marinheiro que, pego pelo redemoinho, pelo Maelstrom, desce a esse Maelstrom em seu barco e, em algum determinado momento, ele se vê no dilema. Na verdade, ele enfrenta vários dilemas. Um deles é o espanto, é o estranhamento de algo que é tão aterrorizante quanto o roda-moinho na qual ele está descendo e possivelmente encontrará a morte, é ele se sentir maravilhado pelo espetáculo da natureza na qual ele está ali imerso, quase que seduzido. Um grande dilema a respeito disso também, um outro grande dilema, é o momento que ele precisa tomar uma decisão. E essa decisão seria lutar contra essa força, lutar contra essa maré, ou se deixar levar. Se deixar levar é se jogar, é sair do barco, é se lançar ao barco. Alguém conhece esse conto? Descida ao Maelstrom. Bom, então, se deixar levar é se jogar do barco. Percebam que se jogar do barco parece a coisa mais irracional a ser feita num roda-moinho desses. Mas, desculpa o spoiler, gente, porque se eu não der o spoiler eu não consigo continuar a fala, né? Mas é no momento que ele decide sair do barco e se jogar, se lançar na água, é que ele consegue sobreviver. Né? Então, essa metáfora ela é muito interessante. Na verdade, o conto todo é interessante, mas essa metáfora é interessante para a gente realizar uma reflexão, né? Realizar uma reflexão crítica sobre o fato de devemos ou não lutar contra essa tecnologia. Né? E lutar contra essa tecnologia é se deixar levar, é permanecer arraigado, preso às convicções que aparentemente nos mantém vivo até o final do turbilhão. Será que há um final de turbilhão? E ali tem um trecho, né, que ele diz o seguinte, né, eu vou ler rapidamente porque senão meu tempo já está quase acabando. Não vou esquecer nunca as sensações de medo, horror e admiração pelo que pude olhar à minha volta. O barco parecia estar suspenso, como por mágica, a meio caminho para baixo na superfície interior de um funil de enorme circunferência, prodigioso em profundidade, cujos lados perfeitamente brunidos poderiam dar a ilusão de ébano, não fosse estonteante rapidez de seu giro. E o vislumbre e a pálida radiância, é porque está complicado, radiância que, como os raios de luz cheia, eram emitidos daquela fenda circular entre nuvens, da qual já falei, e que se espraiavam num fluxo de áurea beleza ao longo das paredes negras e iam desfalecer longe, embaixo. No desvão mais íntimo do abismo, de início estava muito confuso por observar qualquer coisa com exatidão. Tudo que eu podia ver era a geral explosão e terrificante esplendor. Então eu imagino um pouco onde estão as humanidades digitais nesse rodamuinho, nesse
caixote que estamos tomando cotidianamente pela tecnologia, pelos dados e pelo digital? O primeiro passo que é um dos grandes dilemas das humanidades digitais. Nós precisamos definir o que são humanidades digitais. Será que precisamos? Né? Tem artigos como a Susan Hockey, por exemplo, que apontam que a questão da definição, já se passaram 30, 40 anos e as pessoas continuam a tentar buscar uma definição de humanidades digitais. Ficar empenhado nessa definição, até onde isso é estar preso ao navio que desce o redemoinho ou se lançar no próprio redemoinho. Por que definir as humanidades digitais pode ser agir contra as humanidades digitais? Porque o cenário de desenvolvimento exponencial da tecnologia e dos suportes de informação, das intermediações que são possíveis pela informação, ele é um cenário cada vez em desenvolvimento, sempre em desenvolvimento. E talvez o que possamos definir como humanidades digitais hoje não nos sirva daqui a 5 anos. Então, há de se considerar até onde é producente pensarmos sobre isso. Eu não estou dizendo aqui para ninguém pensar em definir humanidades digitais, porque, inclusive, essa reflexão busca tentar definir humanidades digitais, né? Mas é colocar a coisa para jogo aqui nesse plenário. E aí uma das grandes questões é, por exemplo, pensar se humanidades digitais, né, a gente fala tanto de interdisciplinar, transdisciplinar, humanidades digitais são disciplina? É uma disciplina? É um campo? É uma área? Afinal, o que são humanidades digitais? São uma comunidade de práticas, como Daniel Alves coloca? Percebam, eu coloquei essas hashtags para fazer essa separação desses termos por 2 motivos. Primeiro, porque hashtag, basicamente, representa um meio, né, uma ferramenta de recuperação da informação, de classificação e de recuperação da informação. Mas, em outro sentido, quase que paradoxal, né, para a gente pensar uma certa dialética de tudo isso, o hashtag, por exemplo, na linguagem de Python, muitas vezes é usada para esconder uma determinada sentença que você escreve no script. Então, você está escrevendo o script e quando você quer escrever alguma coisa, uma observação que você não quer que entre no código, você coloca um hashtag na frente. E por que eu estou colocando isso? Por que eu estou falando isso? Porque talvez, quanto mais tentemos criar meios de classificar ou de aprisionar o que são as humanidades digitais, uma disciplina, um campo, uma área, seja lá o que for, talvez estejamos, de alguma maneira, contribuindo para esconder, né, um pouco toda a potência das humanidades digitais num fluxo que não precisa ser delimitado por modelos, talvez até antiquados, de tentar colocar as coisas numa caixa. Humanidades digitais, ao meu ver, não precisam estar numa caixa. Humanidades digitais, ao meu ver, apontam, eu talvez concorde mais com Daniel Alves, quando as humanidades digitais parecem ser uma espécie de fluxo de movimento onde práticas conjuntas de atores diversos, atores de disciplinas, de campos disciplinares diversos, se encontram em prol de um determinado projeto, em prol de uma determinada ação, em prol de uma determinada prática. Quando essa prática acaba, esses atores podem, digamos, atomizarem-se nesse universo e comporem outros campos de prática, outros grupos, formando outras ações, que não as mesmas. Então, me interessa muito pensar humanidades digitais como fluxo, como movimento. E então, me parece que pensar humanidades digitais como fluxo ou movimento diz respeito, e talvez sim, aí sim, seja importante pensarmos o que, de alguma maneira, se torna uma referência nesses fluxos, uma referência nesses movimentos de práticas. Talvez, possivelmente, o digital, né? Ou seja, a mediação, né? Os meios de intermediação da informação no ambiente digital. Esses meios, que são digitais, eles, na verdade, realizam, um pouco como está aquele esquema, uma substituição a um esquema clássico,
né, da ideia de recuperação da informação, de acesso à informação, onde nós teríamos o usuário, um indivíduo, que entra em contato, recorre a um indivíduo especializado. Vocês se lembram da foto do Poetlé, daquelas senhoras naquele ambiente, acho que tipo uma biblioteca? Então, aquelas pessoas são os indivíduos especializados. São essas pessoas que pensam na indexação, na classificação, na recuperação da informação. Né? Alguns de nós aqui, óbvio, a gente não aponta, né, porque isso também denuncia a idade, mas alguns de nós foram a bibliotecas e arquivos e sempre dependeram de profissionais especializados para poder realizar essa intermediação da informação. Quando temos agora plataformas, redes, sites, portais dessas instituições, vejam bem, eu não estou dizendo que se apaga o papel desse profissional, desse indivíduo especializado, eu só estou dizendo que surge uma outra relação, né? Ou seja, constrói-se mais um tipo de relação no acesso à informação, que é uma relação intermediada por uma interface tecnológica. E aí nós nos perguntamos, essa interface tecnológica provê a desintermediação da informação? Ou não? Ao meu ver, não. Porque a interface tecnológica produzida, ou seja, os portais, os sites, as plataformas, as ferramentas, os softwares, né, os smart mobiles, enfim, os smartphones. Meu tempo praticamente acabou, mas eu estou acabando, eu juro. Essa interface tecnológica, ela é também produzida e gerida não é por um indivíduo especializado, mas por muitos. Há muitas pessoas envolvidas, há equipes, há praticamente uma mão de obra especializada que é responsável pela produção dessas interfaces tecnológicas. Então, percebam a importância de se discutir, por exemplo, né, como foi colocada ontem, a ideia de Open Science, né, nas humanidades digitais. Nós não podemos nos render simplesmente ao fetiche da ferramenta, do software, porque há ferramentas, há softwares que são pagos, né? Há plataformas que são pagas. Eu não estou dizendo aqui para não usá-las, só estou dizendo que há uma empresa, há uma indústria criativa, há outros interesses por trás daquela interface que, a princípio, lhe provê uma certa desintermediação e que você, a princípio, pensa que tem controle da informação que está sendo transitada ali, mas não tem. Só todo mundo está a par do escândalo da Cambridge Analytics no Facebook. Nem precisava desse escândalo para a gente saber o que está em jogo em plataformas como o Facebook. Mas essas coisas também estão em jogo em aplicativos e softwares que nós baixamos, né, pela internet. Seja para qualquer ludicidade ordinária do dia a dia, qualquer brincadeira que nós fazemos no nosso universo privado, seja para a aplicabilidade de determinada ferramenta para a nossa pesquisa. Então, nesse sentido, o que me parece que está posto é que essa intermediação, essa interface tecnológica nos aponta por uma outra questão que talvez seja melhor exemplificada tanto pela Cristiane quanto pela Ana Paula na apresentação delas, né, que são os meios, os suportes, os espaços digitais, os hiperespaços que são construídos a partir daí. Esses hiperespaços, de alguma maneira, corroboram algo que eu venho colocando na minha pesquisa, que é a ideia de um regime de visibilidade informacional, né? Ou seja, o regime de informação vigente está a serviço, tanto está a serviço como reproduz um regime de visibilidade, que diz respeito a uma hiperexposição, quando não de sobreposição e construção de formas gramaticais distintas de ver, né, de comunicar, de ser e de saber. Por onde capitais, códigos, classificações, símbolos, memórias e informações se reproduzem e estruturam os meios de força estabelecido no campo científico contemporâneo. Então, há algo relacionado ao que seria uma espécie de estética informacional, né, onde há prestígio e reconhecimento,
que são ainda hoje elementos fundamentais da visibilidade no cenário digital. Vejam, você não quer só usar um determinado aplicativo. Muitos aqui usam visualização de dados. Mas a visualização de dados precisa ter um componente estético, né, que efetivamente possibilite nós realizarmos aquilo que estamos querendo realizar. Muitas vezes esse dispositivo estético, esse elemento estético, pode, talvez, falar mais alto do que a própria pesquisa. E isso, ao meu ver, é um problema. Muitos de nós deveríamos começar a pensar, por exemplo, se o formato de comunicação científica ainda cabe dentro de um cenário, por exemplo, de humanidades digitais. A gente viu ao longo desse evento, por exemplo, o exemplo do Debates in Digital Humanities, do Matthew K. Gold, que é uma plataforma onde há uma espécie de e-book, mas é um e-book que você pode sobrescrevê-lo. Então percebam, é muito importante a gente ter em mente que os meios de visualização, né, e as estéticas por trás disso, em muitos sentidos, mudam a forma de comunicar ciência. E como a gente vai comunicar ciência, principalmente quando nós trabalhamos grandes quantidades de dados, em um paper de 15 páginas. Quando a gente coloca uma imagem, uma nuvem, onde você tem 20 mil nós nessa nuvem, nós estamos tirando essa nuvem da condição 3D dela e colocando ela numa condição, num formato 2D, em uma página de um paper de 15 páginas. Ou seja, o leitor muito mais precisa confiar no que o autor está dizendo do que efetivamente realizar a hermenêutica desta nuvem. Porque ele não é capaz de realizar a hermenêutica dessa nuvem, porque ele não pode manipular essa nuvem. Então percebam que muitas vezes o apelo visual da comunicação científica acaba favorecendo a construção de um prestígio científico, ou o que o Pierre Bourdieu chamaria de capital científico. Então, e esses regimes de visibilidade a gente esbarra neles a todo momento, né? Dados, né? Então a digitalização, já passou, eu sou um péssimo exemplo, né? A digitalização, são as formas de interação e de construção de subjetividades e sensibilidades em meio ao contato com a tecnologia digital. É a forma de construir prestígio científico, né, capital científico, à la Bourdieu, em grandes redes sociais como o ResearchGate. As formas de visualização em redes sociais que comunicam e divulgam, popularizam conhecimento em tempo real, né, Twitter, Facebook. E plataformas como as que vocês vão ter mais explicação daqui a pouco, né? Como o Café História, por exemplo, que é um ótimo exemplo. E grandes projetos, como por exemplo o República das Letras, que é um grande projeto de humanidades digitais que trabalha o trânsito de correspondências dos integrantes do iluminismo, né, que compunham a República das Letras, e aí, óbvio que a gente trabalha com visualizações. E outros meios, outras plataformas onde conseguimos, pela interface, pela intermediação tecnológica, pela interface tecnológica, continuar a produzir conhecimento em outro tipo de velocidade, em outro tipo de tempo e espaço, né? O The Age Commons é uma plataforma interessantíssima porque ela é completamente aberta e as pessoas podem se encontrar lá por projetos, por interesses diversos, né? E um exemplo, esse exemplo que eu coloquei ali, que é o Kinura, que é do Laboratório de Humanidades Digitais da Universidade de Basel. Na verdade, é um software que trabalha com preservação digital, enfim, com recuperação de documentos. Mas, basicamente, o que eu coloquei ali não é necessariamente o software que está em jogo, mas é aquilo que está destacado ali, que é o acesso ao GitHub, né? Que é um pouco o que o Dalton colocou aqui também, o Tainakan, né? Ou seja, é produzir a interface tecnológica, é produzir essa interface, mas comunicá-la e torná-la aberta para que a comunicação científica continue a fluir, não apenas no sentido daquilo que é produzido por intermédio desses objetos, dessas interfaces, desses meios, mas, inclusive, pensar sobre esses meios e interferir nesses meios. E talvez esse seja o grande desafio.
E fechando, eu queria só colocar aqui, no caso, uma das formas da gente tentar discutir isso para além do evento acadêmico, é também produzir espaços de sinergia, onde nós comunicamos e divulgamos ciência, mas também estamos abertos ao diálogo e à interlocução. Então, um exemplo desse é o Laboratório em Rede de Humanidades Digitais, que criado no IBICT, aqui no Rio de Janeiro, né, onde a gente discute, trabalha com cursos, com eventos, temos um projeto de uma plataforma Wiki, onde a gente vai realizar um tutorial de ferramentas para poder prover um acesso mais plausível e mais possível, onde a competência e a informação seja desenvolvida ao mesmo passo que a produção do conhecimento por intermédio dessas ferramentas. Né? E questões como o repositório, GitHub, são questões que a gente vem trabalhando, pensando como implementá-las. Obrigado. Não, ele eu não mostro, vai demorar mais. Eu mostro depois. De repente, numa resposta. Cristiane. Tá preocupado com o tempo. Aqui. Bom, queria agradecer aqui o convite do Ricardo para fazer parte dessa mesa. Eu acho que eu tenho alguma contribuição a dar no sentido que a minha formação vem do jornalismo. Embora eu trabalhe com humanidades digitais já desde o pós-doutorado, é um tema que faz parte do meu exercício profissional, né? E eu acho que quando a gente fala em divulgação e comunicação científica, a gente tem que falar do problema das revistas acadêmicas, né? Para começar, elas vêm de um modelo das ciências exatas e não das ciências humanas. E, basicamente, quando você valoriza mais o trabalho que é publicado nas revistas acadêmicas do que próprios artigos e trabalhos que são publicados na imprensa tradicional, você está desprezando esse espaço de divulgação da imprensa tradicional. Que é, na verdade, onde vai estar a verdadeira repercussão do seu trabalho. E isso sempre me incomodou um pouco, porque nas ciências exatas você não tem esse espaço na mídia tradicional, na grande mídia. Ela não consegue traduzir para o leitor, tem uma dificuldade muito maior de traduzir para o leitor os trabalhos, as novidades das ciências exatas ou das ciências biológicas, embora também aconteça. Mas nas ciências humanas, não. Você é convidado a escrever, a publicar, a dar sua opinião o tempo todo, né? Porque a gente, em geral, trabalha com temas que têm um interesse no público geral maior. E isso não é valorizado nas revistas acadêmicas tradicionais. Mas isso não é o grande problema. Outro grande problema é o texto, o nosso trabalho acadêmico, a gente dá para as revistas acadêmicas e muitas delas vendem esse trabalho. E mais, acho que aí sim é o grande problema, ele é bloqueado. Você não tem acesso livre, né? Então, quando você pensa, você via Person, eles dominam esse mercado, são mais de 1.250 revistas. E que o impacto não é medido pela audiência, pela repercussão que o seu trabalho teve, e sim na citação de outras revistas. Então, é muito difícil você furar esse bloqueio, uma vez que a citação nas revistas é feita a partir de quem domina as revistas, né? Então, você tem também casos como o ResearchGate, Academia.edu, que a gente brinca que são o Facebook da academia, né? É onde você vai saber quem está pesquisando o quê. E aí você realmente tem ok, é free, é de graça. Mas isso não quer dizer que são sem fins lucrativos também, né? Isso a gente também tem que ficar atento. Você paga para se promover, mais ou menos como
Cambridge Analytics, essas coisas. Você consegue mudar os algoritmos. E você paga para saber quem está te lendo. E, agora, isso, hoje em dia, de certa forma, está quebrando, está questionando o monopólio das revistas acadêmicas, uma vez que a revista acadêmica impede que outras pessoas te citem. Ela facilita que te citem em outras revistas acadêmicas, mas, quando você busca repercussão, efetivamente, para o seu livro, para o seu artigo, para a sua pesquisa, você vai ter ela no Google Scholar. É lá que as pessoas vão buscar a bibliografia para os seus trabalhos. E aí, para você estar no Google Scholar, as pessoas têm que saber que você existe. Se você não está lá, você, de certa forma, não existe, né? Ele é a base de todas as bibliografias feitas hoje em dia. E, além do que, ele te oferece newsletters a partir de determinado tema ou determinado autor. Você consegue saber quando foi publicada uma coisa nova. Então, veja como a revista acadêmica, de certa forma, ela tem uma lógica que te impede de ser citado no Google Scholar. Diminui as suas possibilidades. É muito mais fácil quando você tem, por exemplo, um texto no academia.edu, que vai estar aberto. As pessoas podem simplesmente procurar aquele tema, encontrar seu texto e te citarem tranquilamente. São duas lógicas muito diferentes, a do conhecimento aberto e do conhecimento fechado. Bom, mas aí o que eu quis trazer hoje foram alguns exemplos, tanto de divulgação científica, de pessoas que estão tentando buscar esse espaço do influencer, que é muito comum em publicidade a gente pensar quem são os influenciadores digitais, né? E agora cientistas e pessoas que estão querendo, grupos que estão querendo achar esse espaço dentro das redes sociais para a ciência. Eu encontrei, pesquisando, esse professor da USP de física, com 46 anos de carreira, titular, ele tem 35 mil seguidores. Ele já publicou 900 vídeos sobre 18 disciplinas na área de física, tudo grátis. Mas você tem também sites mais populares, como esse Me Salva, que foi criado originalmente para alunos do ensino médio, mas que hoje já dá cursos na área de saúde e engenharia. Ele é um site e um aplicativo, você também pode ver no seu celular. Ele tem 20 milhões de inscritos. Esse cobra. A assinatura anual dele, pelo curso de engenharia, por exemplo, R$ 384. Você pode pagar em 12 vezes no cartão. Mas você também pode escolher mensal, R$ 45. Bom, é muito barato. Como é que ele ganha dinheiro na escala? Você tem também casos como a Academia Khan, foi um dos pioneiros de ensino na rede. Ele se considera sala de aula global. Os cursos estão publicados em 36 idiomas, mas é gratuito e sem fins lucrativos. Mas aí a gente está falando só de divulgação, a gente não está falando ainda em produção de conhecimento voltado, já pensando na rede. E, basicamente, esse é o tema do meu pós-doutorado, que foi sobre novas estratégias narrativas para a mídia digital, o famoso digital storytelling. Então, você tem casos de o que a gente chama experimental publishing, publicação experimental. Um deles, eu acho muito interessante, é esse livro sobre a tabela periódica. Que, desculpa, gente, fiz alguma coisa errada. Estou passando tudo errado. Agora eu preciso acessar.
eu preciso acessar aquela casinha que está vendo ali, só para mostrar como é que é feito esse livro. Eu trouxe porque odeio tabela periódica. Eu acho a tabela periódica a coisa mais insuportável do mundo, nunca consegui decorar isso. E aí foi criado um livro, aquela casinha lá no alto. Você está conseguindo acessar? No computador? Ah. Bom, depois a gente volta, mas é um livro interativo. Ah, ele está ali, se puder ajudar. Sobre tabela periódica. É o que a gente chama Enhanced Book, um livro enriquecido. Não é um livro para ser lido, ele não funciona em papel. Você pode clicar nessa casinha, por favor? Lá no título. Uhum. Não, clica agora no vídeo. No vídeo, embaixo, nessa. Esse é um pequeno trailer desse livro. There's antimony, arsenic, aluminum, selenium, and hydrogen and oxygen and nitrogen and rhenium, and nickel, neodymium, neptunium, germanium, and iron, americium, ruthenium, uranium, europium, zirconium, lutetium, vanadium, and lanthanum, and osmium, and astatine, and radium, and gold, protactinium, and indium, and gallium, and iodine, and thorium, and thulium, and thallium. These are the only ones of which the news has come to Harvard, and there may be many others, but they haven't been discovered. Bom, pode voltar o slide, por favor? Agora, vou mostrar um outro exemplo também, que estratégias narrativas de histórias, de livros, de pesquisas que não podem ser publicadas em papel, mas que são extremamente atraentes. Tem uma coisa também de vídeo aqui, por favor. Ou você pode clicar clica na casinha de novo. Esse é um documentário interativo sobre a construção de arranha-céus. To watch the film, just lean back and relax. At any time, click down to dig deeper and get the facts. Dig deeper and deeper, click and drag your mouse. At any time, click up, and the film resumes back on its tracks. Pode clicar, então. Not so very long ago, though the city of New York was still young, Tem como aumentar o som? Não, deixa ali mesmo. De novo a casinha. Desculpa, eu achei que eu ia estar perto do computador. Eu acho até mais fácil. Not so very long ago, though the city of New York was still young, from the land beside Central Park a new sort of building sprung. A montage of modern conveniences, the residential high-rise building grew. Running hot water, elevators, doormen, all of it was new. But it's been a long time that we've been placing ourselves in dwellings close to the sky, and asking ourselves the perennial question, who gets the top floor and why? Were these vertical experiments reserved for elites, or to warehouse the poor away from the streets? Like all good stories, the high-rise has its own creation myth. The Bible's Tower of Babel and God's reaction forthwith. People of one language, high into the clouds the tower they built. But God disapproved, so people broken into many languages across the earth he spilt.
The Romans were the first to build early apartment living, multi-story blocks called insulae, but made of Bom, mud acho and que já timber deu para they were entender qual é o unforgiving. espírito da The higher coisa, the floor, né? the cheaper Como the você, rent. The working qual é a poor lived proposta here. Fires and desse collapses tipo they couldn't de prevent. publicação experimental, inclusive no jornalismo. É um trabalho feito pelo In the New York cliffs of Times, Arizona, tem mysterious forms of housing soon uma appear. pesquisa It's been científica supposed forte. these cliff dwellings are from Pode- where the elites commandeered. Queria mostrar também linhas do tempo e mapas interativos, que também são uma outra forma de você divulgar a ciência de um jeito não linear e não impresso. Você poderia clicar de novo na casinha? Mais para baixo. Não, ao contrário. Isso, vai baixando o máximo. Mais. Uhum. Bom, isso. Sobe só mais um pouquinho, por favor. Não, ao contrário. Isso, aqui está perfeito. Essa é uma timeline de mulheres na computação. Se você puder apertar o botão, a setinha ali isso. Cada momento histórico é marcado nessa timeline. Você pode acessar acrescentar vídeos. Bom, basicamente é um site que te mostra como fazer isso, até no seu TCC, se quiser fazer uma experiência interessante. Basicamente, há muito interesse na questão da visualização de dados. Então, mapas do tempo interativos, timelines interativas, são uma forma muito interessante de mostrar isso, e mostrar isso na rede e atrair leitores para a sua pesquisa. Mas vou mostrar um outro exemplo mais prosaico. Bom, esse aqui é um site específico de visualização de dados que... Você aperta de novo. Muita gente aqui já deve usar o Infogram. Vem cheio de tutoriais, vai descendo. E como isso você pode enriquecer visualmente. Ok, da joia. Mas o que eu queria mesmo trazer, o que é um dos exemplos que eu acho mais interessante, foi criado por um historiador de 24 anos em Londres, em 2011. Ele resolveu tuitar a Segunda Guerra Mundial. Então, dia a dia, coincidindo em 2011 com aquele dia, o que estava acontecendo naquele momento na guerra. Tem como descendo um pouco? Não. Isso. Está mostrando. Ele pegou todos os eventos em paralelo e é como se estivesse acontecendo naquele dia. Esse rapaz teve reportagens na BBC, no Guardian, no New York Times. Poucos historiadores hoje tiveram tanta repercussão de seu trabalho quanto esse garoto que criou um Twitter da Segunda Guerra. E é realmente fascinante, você tem uma outra visão da história. Ok. O último, essa é realmente a minha atual área de pesquisa em realidade aumentada, e é uma forma também de criar enhanced books, ou livros aplicativos, como se chama. No caso, na medicina, tem sido extremamente útil. Você pode clicar o vídeo, por favor?
Bem, então a gente vai no Anatomy 4D, que faz uma utilização da câmera e escaneia a imagem. Ele vai apresentar um corpo em 3D que você vai poder estudar os sistemas de forma isolada ou de forma conjunta. Aí, para fazer um livro desse, basicamente, você precisa de um papel, uma espécie de QR Code, a visualização Tiger e do exterior, o seu celular. Ou do interior. Pode escolher também o sexo do modelo anatômico. E conforme você, enquanto você mantiver a imagem dentro da sua tela, você pode fazer o uso de uma perspectiva diferente, que pode dar zoom. Então, basicamente, o que eu quero trazer aqui é que a gente não deve pensar, tem que começar a pensar um pouco fora da caixa. Dois mapas. O paper na revista acadêmica, ele tem seu valor, eu também escrevo, também publico, todo mundo sabe. Mas se você quer realmente repercussão para o seu trabalho, talvez o canal seja outro. E mesmo academia.edu, ResearchGate, eles ainda estão presos ao modelo de paper. O que a gente pode pensar justamente é na união das ciências humanas, da editoração, do jornalismo, das letras, né, com as ciências, com design, né, com as ciências e com a computação, para produzir outro tipo de paper que não pode ser publicado. Bom, é isso. Eu queria trazer mais esses exemplos e deixar as questões em aberto. Deixa eu ver se está... Alô? Oi? Estou testando, gente. Calma aí. Agora foi, né? Tá. Bom dia, já quase no boa tarde. Eu sei que está todo mundo com fome. A gente vai passando assim, vou falar muita coisa em pouco tempo, então qualquer coisa nas perguntas e depois lá fora a gente vai conversando. Deixa eu só colocar aqui para eu aproveitar e ir acompanhando o tempo. Bom, eu sou Ana Paula, eu sou subeditora da rede social Café História. Eu trabalho no Café História desde a criação do Café História, que esse ano a gente fez 10 anos de existência. Eu sou também de comunicação social, eu fiz jornalismo na UERJ. Desde que eu me formei, eu trabalho com educação e já trabalhei com várias vertentes dentro dessa interface de comunicação e educação. Divulgação é uma dessas vertentes, né? Enfim, que eu considero. Eu trabalhei com bastante divulgação dentro de uma perspectiva mais de educação de uma forma geral. E pelo Café História eu tenho sempre me aproximado muito da história, mas o meu ingresso na academia em História é recente. Eu estou concluindo meu mestrado aqui na FGV, inclusive. E eu costumo brincar que eu fui cooptada nesse processo de Café História, cooptada para a história. Mas eu já tenho trabalhado e já tenho discutido bastante tempo sobre as humanidades digitais. E o Café História é uma experiência já de um longo período e que nesse último ano a gente fez uma mudança bastante relevante de plataforma, de design, de posicionamento. E é um pouco disso que eu queria falar com vocês, de trazer para vocês aqui dessa experiência. Mas antes eu preciso voltar um pouquinho para a gente falar um pouquinho da história do Café História, para a gente entender quais foram essas mudanças. E o que a gente está percebendo desse ambiente das mídias digitais, né? Enfim, nessa experiência que a gente teve com o Café História e por que essas mudanças, e acho que algumas coisas que vão passar a pautar as nossas análises, as nossas pesquisas daqui para frente. Então, voltando um pouquinho atrás, assim, é importante a gente começar falando do contexto de surgimento do Café História. O Café História surgiu, é claro, num contexto de uma expansão, né, muito rápida da internet, né? A gente fez esse esquema com algumas informações sobre os usuários de internet. Então, a gente vê que o crescimento foi muito rápido, muito
quase que abrupto, né? Assim, de 95, por exemplo, que a gente tinha 16 milhões de pessoas no mundo com acesso à internet, para 2005, que só se passaram 10 anos, e é quando a internet bate o primeiro bilhão de pessoas acessando, em 10 anos é uma transformação muito grande, né? Eu acho que tem muito a ver com o que o Ricardo trouxe de como que isso muda a nossa forma de se relacionar com a vida, com o mundo, e como que isso vai impactando e abrindo várias possibilidades de análises e pesquisas, né? Mas dentro dessa perspectiva, ali eu botei, aqui está até 2013 no gráfico, mas eu botei uma atualização ali, acho que agora em 2017 o número era de 3,4 bilhões. Não vou entrar em detalhes, a gente pode discutir isso depois, mas parece que está tendo uma desaceleração nesse crescimento de pessoas acessando a internet, né? O Comitê da ONU que pesquisa isso tem inclusive feito agora algumas discussões sobre inclusão digital. Mas, dentro desses números, o que eu acho que seria interessante da gente falar é que isso marca eu acho que talvez uns 2, ou talvez 3, né, me arriscando um pouquinho, grandes momentos, digamos assim, do acesso à internet e da própria internet, né? A gente tem, no final da década de 90, o que a gente já está meio demodê de falar, mas que a gente chamava de Web 1.0, né, que já causou uma super revolução, que tem muito a ver com algumas ideias que já vinham do século XIX, né, de como que você amplia o acesso às pessoas, né, e a difusão de informação. Mas quando a gente chega ali em 2004, 2005, até um pouquinho antes de 2003, a gente começa a ter a Web 2.0, que a gente tem a sua maior expressividade, talvez, na grande explosão das redes sociais, né? Em 2003 tem o MySpace, em 2004 surge o Orkut, Facebook, no caso lá nos Estados Unidos. Então, começa a ter essa outra forma de a gente se relacionar e de se produzir conteúdo, enfim. O Café História, ele surge depois disso, né, quando a gente já tem essas coisas um pouco mais implementadas e difundidas, especialmente aqui no Brasil, né? O Orkut, que começou em 2004, em 2005, 2006, ele estava mais ou menos no auge. Nessa onda de redes sociais surgiram muitas que a gente às vezes agora não lembra mais, né? Enfim, ou que não teve tanto impacto aqui no Brasil e tal, mas isso era uma certa febre, uma moda, né? Lá nas empresas lá do Vale do Silício surgiu o Ning, que era uma plataforma que permitia você criar uma rede social, né? É como se fosse uma plataforma de blogs, que vem blogs pré-prontos. Esse aqui tinha redes sociais meio que pré-prontas. Você tinha módulos que você podia criar a sua própria rede. E o Café História, inicialmente, foi criado em 2008 numa plataforma Ning. Ele foi criado com essa cara, né, em princípio, que a gente fez mais intuitivamente, achando que estava bem bacana, mas que a leitura era bastante difícil, era bem escuro, né? Então a gente vai aprendendo com a experiência. Depois a gente mudou para esse outro formato, que a gente já conseguia trabalhar um pouco melhor, e o próprio Ning tinha mudado também algumas ferramentas, foi se aprimorando, então ele permitia que a gente criasse outras caixas, que a gente conseguisse trabalhar com títulos e subtítulos, né? Ou então olho, para quem quer essas, digamos, frases de destaque no meio dos textos. Então a gente começou a conseguir apropriar mais estratégias de comunicação e jornalismo dentro do que seria o Café História. E depois ele virou essa parte aqui. Não foi proposital, esse banner da FGV era um print que a gente tinha tirado. E aqui a gente já estava trabalhando com o Google AdSense, né? A gente já tinha a plataforma mais bem estruturada, com bastante acesso, e com algumas ferramentas de acompanhamento que o Ning tinha, favorecia a gente. A gente já tinha criado ali o Café História TV no YouTube. E aí, para falar um pouco mais assim, a rede funcionava da seguinte forma: a gente tinha um conteúdo, que é esse conteúdo do lado de cá, que era produzido pela administração do site, que basicamente sou eu, que sou subeditora, e o Bruno, que é o editor, com apoio, com colaboração de colegas da academia, mas principalmente a gente trabalhava fazendo esse material, que é um conteúdo original, que tinha uma atratividade importante para as pessoas quererem acessar e encontrarem todo dia alguma coisa nova para ler dentro da rede social. Mas a rede social tinha uma vida própria, né? A gente tinha como rede social, como ferramentas de rede, a gente tinha bastante espaço de interação e que os usuários podiam criar.
Então, os usuários podiam criar grupos, podiam colocar fotos, a gente tinha um álbum grande coletivo, tudo aqui no modelo de uma rede social de historiadores, para historiadores, né? E aí a gente teve, enfim, isso permitia fazer com que a rede tivesse uma vida independente até da administração. Não que a nossa administração, a produção de conteúdo original e a mediação que a gente fazia diariamente não fosse relevante, mas ela tinha uma vida que era dinamizada pelos próprios participantes da rede. E aí, muito bacana, a gente teve alguns resultados muito interessantes nesse período. Por exemplo, a gente tinha esse álbum de fotos coletivas, eram fotos com temas de história, a gente chegou a ter mais de 8.000 fotos. Os fóruns podiam ser abertos pelos participantes, então 1.400 fotos, os vídeos também eram um álbum coletivo, né? Enfim. Eles podiam criar grupos, que era a mesma ideia de que a gente tinha de Orkut e de Facebook, né? Você podia criar um grupo dentro, então tinha um grupo de história das religiões, grupo de história medieval, que era criado e mediado pelos próprios participantes da rede, né? E ali a gente tem algumas outras produções que eram nosso conteúdo original. E aí, no monitoramento, a gente conseguiu ter alguns dados de impacto também muito relevantes. Então, a gente já tinha mais de 60.000 membros, quase 70.000 quando a gente mudou de plataforma. Os page views diários eram mais de 7.000, eram por volta de 7.000, desculpa, mais de 6.000. A gente já alcançou no total mais de 20 milhões de acessos, já tinha várias cidades, países. A gente tem um tempo de permanência no site de 3 minutos, que pode parecer pouco, mas a gente tem uma referência de que 2 minutos é um tempo relevante, porque seria o tempo que as pessoas levam para ler, em média, uma lauda, né, que seria mais ou menos uma página. Então, 3 minutos já é tipo uma lauda e meia. A gente tinha alguns conteúdos um pouco menores e isso mostrava que as pessoas entravam para ler o site, né, para ler o que tinha no site, e acessavam, em média, 3,2 páginas. Né? Não me perguntem o que é 0,2, é um cálculo que ele faz de média. Então, é isso. A gente teve essa rede faz bastante impacto. Ela durou de 2008 até 2017. Na verdade, de 2016, em janeiro de 2017. No ano passado, a gente mudou essa plataforma. Mas antes de falar dessa mudança, eu vou falar um pouquinho mais do que é a rede social Café História, né? Assim, além dessa rede social na plataforma Ning, a gente veio, ao longo dos anos, expandindo o Café História, né? E trabalhando com essa divulgação, que a gente está chamando mais até de divulgação acadêmica de história. Em 2009, a gente criou o Twitter do Café História, que funciona até hoje. A gente tem mais de 28.000 seguidores. Depois, em 2010, a gente criou o Facebook. A gente tem atualmente mais de 347.000 curtidas. A gente fez o Google+, que é uma rede que não emplacou, mas é uma rede importante para quem faz trabalhos na internet, porque ela ajuda na indexação do Google, dos nossos conteúdos. Então, fica a dica. A gente fez, em 2013, o YouTube. A gente fez o canal no YouTube do Café História. A gente tem mais de 8.000 inscritos. Em 2014, a gente fez um Instagram. E em 2016, a gente fez um Telegram. Não sei se todo mundo conhece Telegram. Telegram é um aplicativo que se parece um pouco com o WhatsApp, mas ele permite que tenha uma funcionalidade que é como se fosse uma página. Então, você, se é uma instituição, você pode ter uma página e você manda como se fosse um WhatsApp institucional para as pessoas que seguem a sua página. Então, é como se fosse um grupo dessa página, mas só a página que posta, não é, né? Porque se fosse todo mundo postando, ia ser uma loucura. E aqui é bem relevante a gente falar que a gente veio expandindo o Café História gradualmente, né? Conforme a gente foi vivenciando essas experiências e planejando, enfim, próximos passos, né? Mas que a gente estabelece estratégias específicas para cada canal, né? Não é todo canal que a gente publica todos os conteúdos. A gente tenta ver o que esse canal oferece, o que ele pode ter de interessante para a gente e para o público, e aí a gente faz uma estratégia. Então, por exemplo, no Instagram, atualmente, a gente só divulga livros. A gente tem uma sessão mensal de dicas de livros, e no Instagram a gente vai colocando alguns livros, as fotos dos livros e algumas sinopses, algumas avaliações dos livros. No Twitter, por exemplo, quer dizer, no Facebook a gente divulga, faz muita curadoria de conteúdo, né, de conteúdos externos, de conteúdos de sites de notícia, de grandes portais de notícia, de algumas universidades. A gente faz bastante desse conteúdo, embora a gente publique também o que a gente publica no site, né?
O Google Plus é meio parecido com o Facebook. Agora, o Twitter já é um pouco diferente. O que as pessoas procuram no Twitter é um pouco diferente do que tem no Facebook. Então, a gente não faz automaticamente essa publicação dupla. O Twitter parece um pouco mais com o que a gente publica no Telegram. Geralmente, a gente publica uma notícia por dia, enfim. E o YouTube foi o canal que a gente criou para fazer algumas experiências de vídeo. E aí eu posso falar um pouquinho mais para frente para vocês, mas vídeo demanda... a gente percebeu basicamente duas coisas bastante relevantes. Uma é que vídeo demanda uma interdisciplinaridade maior de gente, de conhecimento, né, para a gente produzir. Por outro lado, o que a gente percebeu, e isso é muito importante, para cada vez que você cria um veículo de comunicação, um veículo de divulgação, é entender como é que é essa sua relação com o público, com o seu público. Tanto dos seus objetivos quanto do público, o que o público está buscando, né? E uma coisa que é relevante que a gente percebeu é que, embora a gente não tenha feito vídeos com uma produção muito bacana, né, assim, com uma verba maior, a gente tem boas respostas em vídeo. O que mostra pra gente, que dá sinais pra gente de que o nosso público está buscando bem o conteúdo desses vídeos, independente dessa produção mais elaborada, né? E, na verdade, o YouTube tem ensinado um pouco pra gente isso, né? Porque vídeo demanda uma produção grande, mas quando você pega os grandes youtubers, na verdade, eles têm uma produção até bem baixa, muitas vezes, né? Então, o que as pessoas estão buscando quando elas estão procurando os vídeos no YouTube, enfim. E aí a gente tem um cenário bastante diferente, né? Em 2016, quando a gente criou o Telegram e quando a gente já tem todo esse tempo de experiência com o Café História, 2016, por exemplo, a gente tem a pós-verdade sendo eleita a palavra do ano, né? Pelo dicionário da Universidade de Oxford. A gente começa, essas notícias são de 2016, final de 2016, mas 2017, a gente começa a ter alguns fenômenos, que é por isso que eu estava pensando como que a gente pode dividir esse momento da internet, digamos, em três, né? Você tem lá, no final da década de 90, você tem meados de 2000 e a gente agora tem 2015, mais ou menos, para cá, que são essas coisas que a gente está começando a tatear como lidar, né? Que são os haters, que são as fake news, as deep fake news. Como é que é esse universo que a gente está agora tendo que lidar, né? É interessante a gente pensar que a gente a relação com a internet, né, com as informações da internet foi mudando, né? Do início tinha uma relação um pouco de desconfiança, quem são essas pessoas, de repente passou uma relação de muita credibilidade, tudo que está na internet é a verdade mais absoluta, e agora a gente tem aí um momento que talvez esteja de mais crítica às coisas que estão na internet. A gente vai ver como é que isso se comporta. Mas, enfim, aqui a gente tem e a história entrando muito em discursos em disputa, né, de vários interesses, e isso repercutindo bastante na grande mídia. Achei que fosse o aviso dos minutos. Mas já estou acabando, estou indo rapidinho. Então, ali tem luta contra os negadores do Holocausto, que usa a internet como uma plataforma de divulgação desse tipo de ideia. A gente tem ali uma polêmica que teve ano passado com historiadores que foram entrevistados para uma série de história no History Channel e que tinha a ver com guia politicamente incorreto, que eles não tinham a ver. Não sei se vocês acompanharam, mas tem uma polêmica bastante complicada envolvendo isso. Você tem celebridades falando que a ditadura no Brasil não existiu. A gente tem uma grande polêmica que acabou aparecendo em vários sites de notícia, que era tentar esclarecer se o nazismo é ou não de esquerda ou de direita, enfim. Então a gente começou a perceber, tem essa ascensão dessas disputas em torno dos discursos sobre história, né? E aí, nesse novo contexto, a gente já estava percebendo desde 2014 uma queda um pouco nos acessos, uma mudança de comportamento no nosso público dentro da rede social. Da plataforma Ning, né? Então a gente tem primeiro a gente tem esse novo cenário da própria internet, especialmente da internet no Brasil, né? Em 2011 é quando o Facebook finalmente passa o Orkut e todas as redes sociais e começa a sua hegemonia no Brasil, né? Já era uma hegemonia no mundo, e aí a gente tem várias questões com o Facebook que eu acho que não vamos poder discutir aqui, mas com as mudanças de algoritmo, que tem o Cambridge Analytics agora revelando, enfim, algumas coisas que muita gente já suspeitava. A gente tem a ascensão do WhatsApp e começa essa coisa mais forte dessa polarização política, dessas disputas, né?
Por outro lado, o Ning é uma plataforma que acabou se estagnando. Então, se no início ele oferecia outras opções para a gente poder estar sempre na vanguarda do que seria uma divulgação no universo digital, ele foi parando e a gente acabou sentindo ficando um pouco para trás, né? A gente tinha muitas limitações, por exemplo, para melhorar o nosso design, que é muito importante quando a gente está num regime de visibilidade, né? Quando a gente está buscando visibilidade, enfim, alcançar as pessoas e aumentar o impacto das informações que a gente está divulgando. A gente percebeu, então, essa perda na qualidade do conteúdo colaborativo. As pessoas começaram a entrar, muitas pessoas extremistas, com muitos discursos religiosos, então não entrando para discutir os tópicos que eram daqueles 1.400 fóruns, mas entrando para discutir outras agendas, então invadindo esses fóruns, e isso foi expulsando as pessoas que participavam voluntariamente e mediavam voluntariamente esses espaços de fórum, de chat, de grupo, né? Isso foi afastando as pessoas. A comunidade cresceu muito, então a mediação, né, desses discursos, mas a mediação de uma forma geral, da gente conseguir estar sempre conectando com essas pessoas, trazendo pessoas que estavam mais tempo fora da rede para dentro da rede, né, para a gente trocar mensagens e tudo mais, foi virando um trabalho muito maior, né, que acabou superando em muito o nosso trabalho com conteúdo original. E aí, em quinto, a gente tem novas demandas do público, né, que tem a ver com isso. Então, as pessoas começaram a cair o acesso, as pessoas estavam menos colaborativas, mas a gente foi percebendo um aumento do tempo de permanência, um aumento do acesso aos conteúdos originais. Então, a gente foi acompanhando uma mudança nesse perfil. Que aí tem algumas pessoas que estão discutindo o que é esse, digamos, um cansaço, né? Ou então passou aquela moda das redes sociais. A gente tem algumas redes sociais hegemônicas, mas as pessoas não têm tanto interesse em entrar em outras redes sociais, em frequentar outras redes sociais. Isso foi caindo com o tempo. E a gente foi percebendo essa demanda, então, por nossos conteúdos originais. E aí, por isso, a gente resolveu fazer esse esforço e mudar, que é basicamente começar tudo de novo, numa outra plataforma, né? Então, esse é o novo Café História. Aqui estão os 3 modelos antigos. A gente ali tem um modelo novo, que a gente já está trabalhando com uma outra qualidade que a gente entende de design. A gente consegue incorporar ali as chamadas, os títulos, mas a gente consegue trabalhar com um pouco mais de fotos. A gente tem uma área que areja mais, e essas coisas são bem importantes quando a gente está pensando no posicionamento, quando a gente está pensando em acessar as pessoas, em atingir as pessoas e, enfim, tornar o conteúdo bastante atrativo. E esse novo posicionamento, digamos, a gente tem 3 importantes frentes. Para fazer esse novo passo digamos, do Café História, né? Que é o conteúdo original, um planejamento de comunicação e um controle de qualidade. O conteúdo original, a gente produz artigos, a gente faz entrevistas, a gente tem uma sessão de bibliografia comentada, que a gente convida alguns especialistas a fazerem uma bibliografia comentada sobre o seu tema de expertise. E a gente também veio... assumindo mais esse lugar de mediação, a gente criou 2 outras sessões. Uma que é o História Importada. A gente percebe que, embora na academia, né, tenha se buscado muito textos em outras línguas, mas a gente percebe que o grande público e muitas vezes os professores de história que seguem a carreira de docência, mas não necessariamente acadêmica, têm mais dificuldade em acesso a outras línguas. Então, a gente criou uma sessão chamada História Importada, em que a gente traduz alguns artigos de alguns portais de algumas universidades estrangeiras e que tem dado bem certo. E a gente criou uma sessão de notícias, que a gente fala notícias da academia. Então, são notícias sobre determinadas pesquisas de alguns novas que estão começando, ou pesquisas que estão dando resultado, enfim, são notícias sobre história, sobre pesquisa em história e sobre academia. Também está dando bastante certo. A gente tem um planejamento de comunicação que no universo acadêmico às vezes é um pouco subestimado, mas que é bastante relevante, inclusive, para a gente repensar como é que a gente divulga as nossas revistas científicas, né? Uma das coisas principais, por exemplo, dentro de um planejamento que eu estou chamando de planejamento de comunicação, é a periodicidade. A gente tem uma periodicidade que, faça chuva, faça sol, a gente, toda segunda-feira, publica um texto especial e, de terça a sexta, a gente publica outros textos, né? E aí a gente tem um pouco mais de flexibilidade. Então, ou notícia, ou dica de livro, enfim.
E aí a gente teve esse cuidado maior com o design, que a ferramenta também nos permite, e a gente trabalhar um pouco mais com imagem. Então, a gente começou a trabalhar no banco de imagem, pesquisar imagens de uso gratuito, enfim, né, para a gente montar um banco, a gente mesmo tirar fotos, enfim, para a gente poder ter um cuidado com esse acabamento, porque a gente está trabalhando com uma divulgação acadêmica de história, mas é um produto de comunicação, né, enfim, nesse universo que vai ser consumido. E a gente tem um controle de qualidade que a gente também mantém, que acho que também faz toda a diferença quando a gente faz toda a diferença para a credibilidade, para a história do Café História e para as pessoas que acessam o portal. Então, a gente tem uma colaboração acadêmica, a gente deslocou a ideia de colaboração, não é mais dos participantes todos da rede, que podem fazer seu fórum, podem abrir suas discussões, mas a gente tem, sim, várias pessoas da academia que publicam esses artigos especiais, né, que seriam tipo mini artigos, eles são artigos não tão grandes quanto os das revistas científicas. A gente tem um cuidado importante com a linguagem e, para isso, a gente teve que sofisticar o nosso processo de edição. Então, o material que chega para a gente dos nossos colaboradores acadêmicos, ele passa por um processo, sim, de adequação de linguagem, de uma linguagem para a internet, de uma linguagem que atenda também o grande público. Não é uma coisa rasa, a gente não busca fazer uma coisa superficial, a gente busca aprimorar bem na questão da linguagem mesmo. E, enfim, né, e esse diálogo que a gente tem com os autores, né? É uma troca bacana e, enfim, em geral, é bem saudável e todo mundo fica muito satisfeito. E aí eu trouxe aqui para a gente fechar alguns exemplos. Esse aqui, não por acaso, o Rodrigo Turim, que pesquisa sobre a aceleração do tempo e como essa aceleração do tempo está impactando o campo das humanidades no Brasil. É uma notícia que a gente fez sobre a pesquisa dele e é um dos conteúdos que a gente tem mais acesso. A gente tem mais de 17 mil acessos já a esse conteúdo. A gente tem, no total, mais de 760 mil acessos a esse novo Café História, que, em comparação ao anterior, ainda não é tão grande, mas considerando que a rede nova tem 1 ano, então a gente tem uma média de um pouco mais de 2.000 acessos por dia, o que é uma quantidade bem bacana. E aí a gente tem algumas outras experiências interessantes. A gente recentemente fez uma série sobre, por exemplo, história e academia. Então, a gente fez uma série falando o que é uma pós-graduação em história, quais as diferenças entre mestrado e doutorado, mestrado profissional. Depois a gente fez uma série que a gente perguntou para vários professores que participam de banca que dicas que vocês dão para quem faz projeto, que dicas que vocês dão para quem faz entrevista, para essas coisas, que foi bastante acessada. A academia tem muita demanda por notícias ou por saber mais sobre a própria academia, o que é bastante interessante. Outras coisas que também têm bastante impacto são as produções de conteúdo voltadas para o ensino de história ou para o ensino básico, né? A gente também percebe que tem uma bastante demanda com relação a isso. Aqui é um exemplo da variedade dos assuntos que a gente trata. O nosso cerne, nosso foco é história. A gente também traz um pouco de geografia ou sociologia, áreas afins, mas a gente tem bastante variedade. Essa é a página com a tag das bibliografias comentadas, né? Então, você tem história pública, reforma protestante, história da arte, Segunda Guerra Mundial, enfim. Aqui estão outros 2 exemplos de como que a gente tenta se posicionar dentro desses universos das polêmicas, das fake news, das polarizações, como é que a gente pode trazer esse tipo de discussão para um outro patamar, né? Para a gente poder ter uma discussão mais qualificada. Então, a gente tem uma notícia ali, por exemplo, falando sobre essa questão essa ideia, de onde veio essa ideia de que o nazismo seria um movimento de esquerda. E a gente tem ali um artigo que foi feito por uma professora, acho que de Ponta Grossa, da Universidade de Ponta Grossa, falando sobre os estudos de gênero, né? Enfim, que gênero não é ideologia, enfim, discutindo algumas coisas desse sentido. E aqui para mostrar para vocês algumas coisas de impacto. A gente fez essas experiências de vídeo no YouTube e, mais recentemente, a gente fez algumas experiências de vídeo no Facebook, que a gente deu uma parada por conta dessas mudanças de algoritmo no Facebook. Vamos ver como é que a gente vai continuar. Mas o primeiro vídeo que a gente fez em agosto do ano passado, que eu acho que não dá para vocês verem, que está ali no cantinho, que fala sobre ensino de história e games, já teve mais de 47 mil visualizações, né? Que foi a Marcela Albani
falando um pouco sobre o tema que ela explora no livro. Aqui embaixo a gente fez uma série que a gente fez uma cobertura da Ampu Nacional no ano passado, lá em Brasília, com algumas pessoas que estavam lançando livros, enfim, os livros mais vendidos, coisas que tiveram bastante acesso. Essa também foi uma experiência que a gente fez na Ampu Nacional, foi uma experiência que a gente ainda não repetiu do trabalho, em parceria com o grupo do portal História da Ditadura, que foi uma transmissão ao vivo de uma mesa que estava falando sobre as avaliações das pós em História. Quando a gente estava na Ampu, eles falaram que tinha mais ou menos 2.200 pessoas participando da Ampu. Essa transmissão que a gente fez ao vivo bateu 4.300 pessoas. Então, é para a gente pensar qual é o nosso potencial, como é que a gente pode aliar essas coisas e ampliar nossos impactos, né? E aqui a gente tem alguns outros projetos que são nossos parceiros, a gente tem conhecido projetos muito bacanas com pessoas que estão se empenhando nessa divulgação, que estão fazendo um planejamento para essa divulgação de história acadêmica. Tem o portal História da Ditadura, tem aqui um podcast que é sobre história. Ali tem o Leitura Obriga a História, que é um canal do YouTube. E a gente tem a revista Manguinhos, da Fiocruz, que é uma revista científica, mas que, na verdade, também trabalha tem um blog, né? Eles fazem várias outras experiências de divulgação dos artigos em Twitter, em Facebook, que é bem bacana. É isso, gente. Quis trazer um pouquinho do Café História, dessa mudança para vocês, como a gente está percebendo essas mudanças de comportamento na internet. E a ideia é a gente pensar como que a gente pode entender essas mudanças e entrar ou se adequar ou modificar junto, né, para a gente fazer uma divulgação científica, uma divulgação acadêmica eficaz e eficiente. Obrigada. Obrigado, Ana Paula. Bom, como a gente iniciou essa mesa aqui, e como eu disse, somos todos vítimas da velocidade da era digital, né? Eu sinto informar que até pelo adiantado da hora, acho que não terá condição da gente abrir para pergunta. Então o que a gente pode fazer é não se agarrar no barco, né, do redemoinho do Edgar Allan Poe, se jogar na água para tentar sobreviver e, nesse sentido, ir com a maré, e ir tentando conversar, dialogar e perguntando enquanto a gente vai saindo para tentar almoçar rapidamente também para voltar para a próxima mesa, né? Ou seja, somos todos vítimas dessa dromocracia na qual a gente vive, né? Mas eu agradeço muito a quem permaneceu aqui até esse horário e lembrando que agora a gente tem a 1h40, se não atrasar, os próximos GTs, tá bom? Muito obrigado, gente.